Alunos do primeiro ano, mais uma aula. Vamos lá então. Dando sequência, segunda semana do PEC 6. PEC 6, primeiro ano, segunda semana. Nós vamos estudar agora cálculos de energia. Nós vimos que para realizar trabalho necessita de energia. Estudando os físicos, naturalistas, com as leis de Newton, com a evolução da física experimental, né? Hoje, largamente, tudo que se fabrica tem que experimentar primeiro para ver se vai dar certo, né? Antigamente o tubo de água era de chumbo. Eu era de menino novo, na casa do meu avô a tubulação de água era de chumbo. Depois veio o tubo de ferro, a rede de esgoto da cidade era de tubo de ferro. Hoje é PVC. Um PVC mais fraco, mais forte. Então tudo é experimento, aplicabilidade, vida útil, buscando sempre o mais econômico e para atingir o crescimento populacional, porque nós temos que dar conta do crescimento humano no mundo inteiro. Bom, através de muitos estudos, vou passar algumas equações, tem o histórico delas, como se chegou, quem tiver curiosidade entra na internet para ver. Mas aqui a gente vai pôr a equação, explicar os elementos e fazer umas contas aqui. Energia cinética. O próprio nome está falando, cinética vem de quê, hein? Vocês lembram lá que nós estudamos a cinemática? Cinemática estudou os movimentos, sem preocupar com as causas, né? Cinética, então, vem de movimento. Então, é a energia que um corpo adquire quando está em movimento. É essa equação aqui, ó. A energia cinética de qualquer corpo é o produto da massa pela velocidade ao quadrado dividido por 2, utilizando as unidades do Sistema Internacional de Unidades. Massa é quilograma e velocidade metro por segundo. A unidade de energia, na última aula eu disse, é Joule, em homenagem àquele britânico inglês James Prescott Joule, lá na Revolução Industrial. E se um corpo aumenta de velocidade, alguém realiza trabalho sobre ele. A mesma coisa, se um corpo diminui de velocidade, alguém realiza um trabalho sobre ele também, contra o seu sentido de deslocamento. Então, para aumentar a velocidade ou diminuir, tem que realizar um trabalho sobre o corpo. Nós já vimos que, dependendo do ângulo, o trabalho pode ser considerado positivo ou negativo. O trabalho positivo é quando a velocidade aumenta, é um trabalho motor. Quando a velocidade diminui, é um trabalho resistente, que faz com que a velocidade caia. Então, o trabalho é letra W. Esse delta aqui é muito usado na física, na química, outras áreas do conhecimento, significa variação. Variação é um valor menos outro. Então, delta normalmente em física
ou é posição final menos inicial, tempo final menos tempo inicial? Aqui é energia, o trabalho representa a energia cinética final menos energia cinética inicial. Então vamos lá ao primeiro exercício. Tem uma rodovia lá e tem lá um radar, velocidade máxima de 80 km por hora. E um veículo tem massa de 1 tonelada, que dá 1.000 quilos, 1.000 quilogramas. Ele estava parado, partiu do repouso, velocidade inicial 0. A um dado momento, acelerando, viajando, constatou-se que ele tinha armazenado na sua massa e sua velocidade uma energia dos 200.000 joules. A pergunta é, ele vai ser multado? Vamos pegar a equação e fazer a conta. Qual que é a energia que ele tem? Olha lá, a energia primeiro. 200.000. Massa. 1 tonelada, 1.000 quilos. V2 sobre 2. Nós vamos achar a velocidade dele e comparar se vai ser multado ou não. Posso dividir 1.000 por 2? Dá 500. Isso aqui é uma igualdade. A igualdade é uma balança, né? Não tem ninguém somando com ninguém, nem subtraindo, nem desse lado, nem desse. Eu posso cortar elementos idênticos. Vou cortar esse 0 com esse e esse 0 com esse. Então ficou 2.000 aqui e 5 ali. Se o V está ali, o 5 vai descer. V ao quadrado vai ser 2.000 dividido por 5. Então velocidade ao quadrado, 2.000 dividido por 5, que deu 400. Você já viu na matemática que quando uma grandeza ao quadrado é igual ao número, qual o quadrado daquele número ali que vai dar aquele valor? Então a gente extrai a raiz quadrada, né? Extrai-se a raiz quadrada. Ou seja, quando eu tirar o quadrado desse número, a raiz quadrada, o resultado ao quadrado vai me dar o valor anterior. 2.000 dividido por 5 deu 400. V ao quadrado elevado ao quadrado igual a 400, então eu vou tirar a raiz quadrada de 400. A velocidade, então, do veículo é raiz quadrada de 400, que deu 20 metros por segundo. Porque 20 ao quadrado, 20 vezes 20, dá 400. Bom, mas aqui saiu 1 metro por segundo. Mas o radar marca quilômetro por hora. Lembrando lá da cinemática, transformação de quilômetro por hora para metro por segundo, divide por 3,6. E o inverso, metro por segundo para quilômetro por hora, multiplica por 3,6. Pegando 20 ali vezes 3,6, esse veículo está com velocidade de 72 km por hora. Atingiu 80? Até 80 estava beleza, multava não. Então vai estar abaixo, não vai ser multado. Não será multado. Terminamos a atividade 1. Vamos para a atividade 2. Um asteroide que cai muito sobre a Terra, pequenos e grandes, com atrito no ar, né? Costuma se manchar, dá aquela bolinha de fogo. Você vê no céu, você não sabe onde caiu, né? Ele desintegra no ar. Às vezes, costuma cair de tamanho inimaginável, né? Anos atrás, caiu na União Soviética, perto de uma região gélida, e ele bateu
num lago, um rio congelado. O estrondo foi tão grande que quebrou a vidraçaria de todas as prédios e casas em volta. E foi filmado a entrada, depois que ele atravessou a atmosfera, que ele ficou visível, a grande velocidade que ele veio, o impacto, o estrondo que deu lá no gelo. Esse asteroide, olha a massa dele, 1,8 vezes 10 elevado a 10. 10 elevado a 10 é 1 com 10 zeros à frente. Tem que ver como é que fala esse número aí, né? Dividir de 3 em 3, 1000, milhões, bilhões, trilhões, quatrilhões, bom. 10 elevado a 10. E a velocidade dele, 12.000 km por segundo. Está percorrendo 12 km por segundo. Nós temos que passar para metro por segundo. 1 quilômetro tem 1000 metros. Então, esse 12 multiplica por 1000. Então, a velocidade dele passou a ser 12.000 metros por segundo. É a mesma velocidade que é 12 km por segundo. Só que transformou. Ou ele percorre 12 km por segundo, ou percorre 12.000 metros por segundo. E vamos calcular a energia cinética caso ele impactasse, batesse na Terra. Quanta de energia seria liberada? Depois a gente pode comparar com a internet, se essa energia seria muito elevada ou não. Mas provavelmente seria. O impacto na Terra, vamos lá. Energia cinética, a fórmula lá. Massa do asteroide. 1,8 vezes 10 elevado a 10. Aqui. Velocidade ao quadrado. Velocidade é 12.000. 12.000 ao quadrado, sobre 2. Bom, no numerador não tem ninguém somando nem subtraindo. Então eu posso dividir por qualquer número no denominador. Então divido. Aliás, antes de dividir, eu procurei fazer uma coisa mais simples, para não trabalhar com número com vírgula. Eu tenho 10 elevado a 10 aqui, eu tiro um 10 daqui e caminho com a vírgula para a direita aqui, né? É como se eu multiplicasse por 10. 1,8 vezes 10 dá 18. Aí eu tirei um 10 ali. Se eu tirei um 10, ficou 10 elevado a 9. E aqui a mesma coisa, para facilitar, eu separei um número muito grande para fazer conta mais fácil. Eu pus o 12. Quando sobra 3 zeros, é a mesma coisa que 2 multiplicado por 1000. É 1 com 3 zeros. Então ficou 12 vezes 1 com 3 zeros, 1000 é 10 elevado ao cubo. 10 elevado ao cubo. Isso tudo elevado ao quadrado e dividido por 2. Estamos trabalhando com potência de 10, visando facilitar a conta e trabalhar com números inteiros. Como no numerador agora não tem ninguém somando nem subtraindo, eu posso dividir para quem está no denominador, que é o 2. 18 dividido por 2 dá 9, vezes 10 elevado a 9. E esse parênteses está ao quadrado. Quem está lá dentro tem que levar ao quadrado. Ao quadrado é ele vezes ele, né? 9 ao quadrado, 9 vezes 9 é 81. Então 12 ao quadrado, 12 vezes 12. 144. E tem uma propriedade matemática que quando eu tenho um número com expoente elevado ao quadrado, eu posso multiplicar uma potência por outra. Desde que eu tenha um parênteses, eu posso multiplicar aqui, ó. 2 vezes 3, 6. Então ficou 18 vezes 10 a 9. 12 ao quadrado, 144. 2 vezes 3, 10 elevado a 6. Ou, se você quiser,
Como é que 10 ao cubo deu 10 elevado a 6? É fácil. 10 ao cubo elevado ao quadrado. Olha, 10 ao cubo ao quadrado é ele vezes ele. 10 ao cubo, ele vezes ele. Vezes 10 ao cubo. Aquela propriedade matemática. Conserva a base, soma os expoentes. Conservou 10 ali e somou. 3 mais 3, 6. E deu realmente essa propriedade de multiplicar aqui, ó, 2 vezes 3, 6. Deu 10 elevado a 6. Ajuntando aqui agora as contas, multiplica o número. 9 vezes 144, 1.296. E produto de números iguais com potência, conserva a base e soma os expoentes. Eu conservei a base 10 e somei 9 mais 6, 15. Então a resposta seria 1.296 vezes 10 elevado a 15 Joule. É como se eu pegasse esse número 1296 e colocasse 15 zeros à frente. 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. 15 zeros Joule. Uma energia absurda. Quem quiser diminuir esse número aqui, como ele é positivo, se eu caminhar com a viga para lá, eu vou aumentar o expoente aqui. Eu vou caminhar 3 casas, ó. 1, 2, 3. Eu posso falar também que a energia é 1,29. Para mim ter uma ordem de grandeza. Eu caminhei 3 casas, 15 mais 3, 18 joules. Eu posso responder tanto assim, como assim também. Eu quero chamar a atenção para um fato muito importante, que a energia cinética é diretamente proporcional com a massa. Um caminhão, então, que tem mais massa, vai ter muito mais energia cinética, porque a massa dele é maior. E muito cuidado com a velocidade. Olha o que acontece com a velocidade. Imagina um carro andando a 60 km por hora. Se eu dobrar a velocidade, vai para quanto? 120 km por hora. É isso? Tá. Se eu dobrar. Mas aqui é diferente. Aqui está elevado ao quadrado. Se eu tiver 60 km por hora ao quadrado, 60, pega de vermelho aqui para enxergar melhor. Se eu tiver 60 ao quadrado, é 60 vezes 60. Multiplica 6 vezes 6, 36, 0, 0. Olha só. Se eu tivesse só 60 ao quadrado, só 60, eu teria energia tal. Se eu dobrei a velocidade, não, eu não posso multiplicar não. Se eu dobrei é 120, né? Se eu dobrei a velocidade é 120. 60 ao quadrado daria 6 vezes 6, 36, 0, 0. Esse seria o fator. Tá. E se fosse de 20? 120 ao quadrado. Vamos ver quando dá essa conta aqui. Tem calculadora que ganha tempo aqui? Tem. 120 vezes 120. 14.400.
Se eu dobrei a velocidade, 14.400. Quantas vezes então que vai aumentar a energia se eu dobrar? Vou pegar esse 14.400 e dividir por esse. 14.400 dividido por 3.600. Corto zero, corto zero. 144 dividido por 36. Quatro vezes. Olha o número aqui. Olha o número aqui. Se você dobrar a velocidade de um veículo, a sua energia cinética aumenta 4 vezes. É muita coisa. O camarada está andando a 40 km por hora. Uma estrada estreita, ele anda a 80. Ele dobrou. A energia dele quadruplicou, ficou 4 vezes maior. Muito perigoso. Ok? Bom, vou dar uma paradinha. Falta um exercício e nós terminamos a segunda semana. Graças a Deus, o nariz escorrendo. Eu sei poder levantar. Bom, então o terceiro exercício. Terceiro exercício, que fala o seguinte: tem uma mesa plana e o camarada jogou um pão de queijo lá. A massa do pão de queijo é 50 gramas. E ele saiu da mão da pessoa com a velocidade de 2 metros por segundo. Passado um tempo, ele parou na mesa. Parou porque houve uma força contrária ao movimento. É a força de atrito. Está aqui um esqueminha. Ele está indo para a direita, com deslocamento, que é uma grandeza vetorial, mas em valor numérico de 1,5 metro. As forças presentes, o peso dele na horizontal, o peso é sempre anulado pela força normal, essas duas se anulam. Então vamos lavar o pão de queijo com a inércia dele, que é a tendência da massa de continuar em velocidade, com inércia, que é a tendência da massa de continuar em movimento, mas o atrito foi diminuindo a inércia até ele parar. E esse atrito atua contra o movimento, força de atrito para cá. Bom, letra A. Qual o trabalho realizado pelo atrito? Olha, se ele deslocou para a direita, a força de atrito para lá, o ângulo é 180 graus. E para calcular o trabalho, entra o cosseno do ângulo, cosseno de 180 graus é menos 1. Nós vamos usar na letra B. Na letra A, nós vamos partir para um princípio mais fácil. Que eu disse que quando um corpo muda de velocidade, alguém realiza um trabalho sobre ele. Trabalho é variação da energia cinética. Energia cinética final menos energia cinética inicial. Mas o pão de queijo parou. Se ele parou, a energia, ele não tem velocidade mais no final. A energia cinética é mv2 sobre 2. Ele não tem energia cinética, a energia cinética final é zero. Zero. Menos a final é zero. E no início que ele foi lançado, mv2 sobre 2. Então vamos substituir. Vamos substituir. Trabalho é menos, que é a massa dele. 50 gramas tem que passar para quilograma. 1 quilograma tem 1000 gramas. Vou dividir então 50 por 1000. Vezes velocidade ao quadrado. Ele saiu com a velocidade de 2 metros por segundo. 2 ao quadrado dividido por 2. Aqui eu posso cortar esse zero com esse zero. Ficou 5 dividido por 100.
E 2 ao quadrado é 4, né? E eu posso pôr 4 em forma de fração. 4 é 4 dividido por 1. Por quê? Porque eu vou multiplicar em cima ali, ó, facilitar a minha conta. Multiplica direto. Então vamos multiplicar. Vai ficar negativo, menos 4 vezes 5, 20, dividido 100 vezes 1, 100, dividido por 2. Corta esse zero com esse. 2 dividido por 10 dá 0,2, que vai dividir ainda por 2. 0, trabalho negativo, porque é contra o movimento. Menos 0,2 dividido por 2, menos 0,1 joule foi o trabalho realizado pelo atrito entre a mesa e o pão de queijo. E, finalizando, ele pede na letra B, quanto que vale a força de atrito? Então, agora sim, vamos usar o cosseno de 180, lembrando da equação da última aula, trabalha o produto da força pelo deslocamento, cosseno de alfa. Alfa é entre o deslocamento e a força. Ângulo entre deslocamento e força. Ele está deslocando para cá. A força que está para lá, 180 graus. Então, vamos lá. Quanto que deu trabalho? Menos 0,1. Essa força é a força de atrito que nós vamos achar. Deslocou quantos metros na mesa? 1,5 metros. E o cosseno de 180 é menos 1. Menos 1. Menos 0,1 igual força de atrito, mais vezes menos 1,5 vezes 1, 1,5. Vocês já estão acostumados a trabalhar com equações. Eu vou achar a incógnita ou a grandeza física, que é a força de atrito. Quem multiplica vai descer para o denominador. Então, a força de atrito vai ser esse dividido por esse. Força de atrito é o menos 0,1 dividido por menos 1,5. Negativo dividido por negativo, positivo. Porque o valor numérico da força de atrito, esse que nós achamos aqui, ele é positivo. Apenas o trabalho foi negativo, que é contra o movimento. Mas a força a gente não fala que é negativo. E 0,1 dividido por 1,5 deu 0,07 newtons. É lógico. Pão de queijo é muito leve, né? Então o trabalho deu baixo. Menos 0,1 joule. E a força que fez ele parar, considerando o atrito da mesa constante, 0,07 newton. Terminamos aí a segunda semana do primeiro ano. Vou gravar a terceira aula e vou postar as duas aulas juntas. Agora eu vou gravar a terceira aula e amanhã já lanço as duas. E eu tenho que dar um recadinho para vocês. Deixa eu ver se tem tempo aqui. Ó, tem um tempinho ali. Vá fazendo as atividades, enviando para nossos professores no e-mail. Fala lá o PET número tal, semana tal. Entre no site da ENSA, né? www.eemza-site. Lá tem o site de todos os professores. Olha só, a turma envia as atividades. Tem agora o PET 300 anos de Minas Gerais. Ele vale para você uma carga horária de 100 horas aula. É muita coisa. Não deixe para depois. O prazo, depois eu informo. É até mais ou menos dia 20 de dezembro, se não me engano, que cada um tem que fazer uma carta
e enviar para um professor orientador de cada turma. Cada turma tem um professor orientador que vai receber essa carta. Você lendo o PET 300, vendo as instruções que os professores estão passando, faça e envie essa carta. Entre também naquele canal do governo de Minas, é o Estude em Casa, né? Entra lá no Rede Minas de TV, de televisão, Estude em Casa, né? Ponto do Cacão. Você verá lá no YouTube as dicas de como elaborar essa carta, né? É como se você estivesse escrevendo uma carta para uma pessoa falando das belezas, riquezas e grandezas de Minas Gerais. Ok? Toda aula eu vou falar isso aqui. Tá bom? Um abraço, até a próxima aula. Já já estou gravando a terceira semana.